Hoje nós vamos continuar nossa aula no capítulo 10, Conjuração Mineira. Hoje nós vamos fazer um mapa mental da Conjuração Mineira. O que é um mapa mental? Nós vamos ver os pontos principais que ocorreram na Inconfidência ou Conjuração Mineira. Nesse mapa mental, nós vamos responder perguntas sobre a Conjuração Mineira. Onde ela ocorreu? Quando a Inconfidência Mineira aconteceu? Por que ela aconteceu? Quer dizer, as causas, desse movimento ter acontecido aqui na colônia. Como que ocorreu esse movimento chamado Inconfidência Mineira? Os ideais, quer dizer, que eles queriam, que os revoltosos procuravam quando participavam do movimento, e quais as consequências, desse movimento, qual foi o enredo, o desenrolar desse movimento. Então, nossa primeira pergunta é: onde aconteceu o movimento da Inconfidência Mineira? Em que lugar na colônia esse movimento aconteceu? A Inconfidência Mineira ocorreu em Vila Rica, Minas Gerais, onde hoje é o atual estado de Minas Gerais. Quando aconteceu a Inconfidência Mineira? Nós já vimos aí que aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, e esse movimento aconteceu em 1789. Outra pergunta que nós vamos responder é por que esse movimento, denominado Inconfidência Mineira, aconteceu em Vila Rica em 1789. Nós vamos ver que os intelectuais da época, os proprietários de terras, os clérigos, que é a igreja, os militares, eles eram contrários às atitudes da metrópole. Nós já vimos, da metrópole, que era Portugal. Nós já vimos que muito incômodo causava na colônia o fato da metrópole querer o monopólio de todo o movimento comercial, de todo o movimento produtivo da colônia. Mais uma pergunta que nós vamos responder aí é: como que aconteceu esse movimento, Nós vimos que os intelectuais, os proprietários de terras, os clérigos, os militares, eles estavam contrários às atitudes da metrópole. Mas aí, qual atitude eles tomaram, Como que ocorreu, então, esse movimento denominado Inconfidência Mineira? O que eles fizeram? Nós vamos ver, então, que o movimento denominado Inconfidência Mineira, que aconteceu em Vila Rica em 1789, ele nem chegou a acontecer. Nós vamos ver que foi um movimento armado, ele foi um movimento militar, apesar da fragilidade da estrutura que ele tinha, mas esse movimento nem chegou a acontecer por causa da delação, de uma das pessoas que eram dos revoltosos. Ele vai entregar, então, vai trair os revoltosos e vai entregar ao governo português. Então, nós vamos perceber também, e vamos responder, quais eram os ideais, De onde eles tiraram essa ideia, esses revoltosos, de se contrapor à metrópole, Nós vamos aí responder que eles tinham ideais iluministas, Eles tinham a visão iluminista. Eles tinham também, como exemplo, o processo de independência dos Estados Unidos, que tinha acontecido na América. Eles também tinham os ideais franceses, que é a igualdade, fraternidade. Então, dentro desses ideais, eles buscaram uma luta contra a metrópole para atingir, então, os ideais e a revolução e a evolução que eles queriam com a Revolução Industrial, que também servia. Como nós vimos que o movimento foi delatado, ele nem chegou a acontecer, então outra pergunta que fica para a gente é: e aí, então, o que aconteceu? Quais foram as consequências desse movimento, Nós vamos ver que, apesar deles terem um ideal iluminista, um ideal de independência, um ideal de revolução, um ideal também de evoluir e de revolução industrial, os revoltosos, eles sofreram repressão por conta da metrópole, do governo metropolitano, de Portugal.
E aí nós vamos perceber que os revoltosos eles foram enforcados, eles foram exilados, e Tiradentes, que era o principal deles, o líder da revolução, ele foi enforcado e ele foi esquartejado para servir de exemplo, né, para as outras pessoas não tentarem mais seguir contra a metrópole.